A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao evento. Eu só gostaria de confirmar com vocês, participantes, né, se todos estão conseguindo escutar, não está falhando o áudio, e também com relação à visualização da imagem, tá ok? Ok, maravilha. Então, obrigado, Carlos. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí ao evento. A gente vai estar falando aí, né, sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Lei que vai estar mudando todo e que está já, né? Lei que vai mudar e que está mudando todo esse conceito sobre a forma de coleta de dados e armazenamento de dados pessoais dentro das empresas, né? Eu vou passar todo esse lado conceitual da lei. E na sequência teremos aí a apresentação direcionada à linha TOTS Model, né, ligadas aí à parte do sistema, né, e é isso, né. Vou passar agora para o próximo slide. Aí vocês estão conseguindo visualizar aí, por favor, se a imagem ela já está no segundo slide, por favor. Se está aí, só confirmar aí. Se está aparecendo aí o meu nome para vocês. Gostaria só dessa confirmação só, pessoal, por favor. Aí pode mandar lá no pergunta se vocês estão conseguindo visualizar. Ah, aqui. Ah, beleza. Bom, então, pessoal, é o seguinte, meu nome é Leandro, né, eu faço parte aí da área de consultoria de segmentos, tenho 9 anos de experiência na área fiscal e também na área de implementação de software tributário, sou graduado em ciências contábeis. Então, sobre a LGPD, né, como eu já mencionei, essa lei ela vai impor algumas obrigações para as empresas nas questões de dados pessoais, colocando como exemplo aí, a maioria sempre coloca nos eventos aí praticamente o RH, né, ele é o detentor de mais informações de dados pessoais em sistema praticamente, né, e por conta deste momento também aí que estamos vivendo, né, um ano bem conturbado, né, devido a essa pandemia, né, o governo ele vem realizando diversas medidas e alterações, né, e eu vou estar comentando com vocês deste cenário, né, no final da apresentação, né, passar aí no final aí falar como é que está essa parte da LGPD atualmente, né, e o que aguardamos aí para o futuro aí, para o próximo ano perante a LGPD. Tá? Bom, aqui nós temos a evolução da lei, né, partindo lá de 2010 até 2018, né, então o Brasil ele já possui algumas leis, né, que garantem essa questão de tratamento de dados pessoais. Desde 2010 aí o governo ele já vem com uma preocupação com o uso destes dados pessoais, né, e aí teve uma consulta pública, né, através de uma consulta pública foi feito um anteprojeto, e que após 2 anos esse projeto virou lei. Esse projeto fala sobre a questão de uso de dados e ele traz outras providências, mas não sendo muito claro em suas posições. Isso aí partindo de 2010 para 2012, né? Já em 2013 foi criado um novo projeto com avanço de uso, né, do uso da internet, né, sendo apresentado como lei em 2014. Né? Em 2014, o projeto que virou lei, sendo ela a 12965, né, sendo conhecida aí como Marco Civil da Internet, em que ela trouxe a questão de compartilhamento de dados dentro da internet, da forma que estão apresentando, né, expondo os nossos dados dentro da internet. Então, o Brasil ele já possui algumas questões de utilização de dados, né? E se analisarmos até o Código de Defesa do Consumidor, vamos encontrar algumas questões sobre o compartilhamento
porém ele não tem, né, ele não tinha aí, né, um padrão em que as empresas podem em si, né, poderiam em si utilizar, né? Então este movimento ele vem desde 2010, né, porém com as leis dispersas aí. E analisando outros países, né, os mesmos também vinham com essa preocupação, né? Em 2018 nós tivemos aí a criação da GDPR, né, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, né, e sendo uma lei que se tornou referência, né, que foi levado o mesmo conceito para outros países e que aqui no Brasil também não foi diferente, né, e em 2018 foi criada a LGPD, né, assim como lá, né, com a necessidade de termos uma regulamentação padrão, né, da forma que as empresas manipulam os dados pessoais, principalmente aquelas que são utilizadas via internet, tá? E a lei que foi criada, né, a lei LGPD, é a lei número 13709, de 14 de agosto de 2018. Então, dando sequência, aqui nós temos aí a proteção de dados ao redor do mundo, a evolução, né, deixa eu atualizar aqui todos. Aqui nós temos aí a evolução, né, da LGPD ao redor do mundo aí desse conceito, né? E começando lá na União Europeia, né, conforme falei, funcionando lá a GDPR, né, e com aplicação de multas em algumas empresas como do tipo Facebook, Google, né, por utilizarem dados pessoais aí de forma incorreta. Porém, tem aqueles países também que estão se adequando, né, à lei ainda, né, e aqueles que estão parcialmente adequados, e o nosso Brasil aí que está ainda se adequando, né? E com algumas incertezas aí, principalmente a NPD, que eu vou estar comentando aí mais para o final do evento aí, da minha apresentação, tá? E também alguns países que não têm nenhum tipo de lei, né? E aqueles que criaram aí a sua própria lei. Tá? Então, partiu lá da GDPR, né, serviu como base, lógico que a União Europeia, por muitas empresas multinacionais, vai cobrar, né, que outros países também tenham a sua proteção de dados. Então, não é só simplesmente, poxa, vamos olhar lá para a GDPR e vamos padronizar. Não, tem a questão da necessidade, por muitas empresas multinacionais estarem no país, né, e elas se adequarem à GDPR, e aqui não tem uma proteção de dados. Então aí o Brasil teve que correr atrás e criou a LGPD. Aqui nós temos aí, então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem qual objetivo? Regulamentar a forma que as empresas realizam a coleta, né, de dados e a forma que elas utilizam esses dados pessoais. Né? Um ponto importante é que na hora das empresas coletarem esses dados, deve ser passado com clareza o motivo da coleta e se realmente é preciso aquele dado, né? Se aquele dado não está sendo coletado de forma desnecessária, gerando assim um excesso de dados. Né? Então, podemos colocar como exemplo uma farmácia, né, a realizarmos a compra de algum medicamento, é solicitado o nosso CPF para cadastro, por que do meu CPF? Né? Então, a lei garante que nesse tipo de situação deve ser informado com clareza o que será feito com os meus dados. Né? Então, esse é um dos principais objetivos aí perante a LGPD. Tá? O que a LGPD ela vai tratar? Então, ela é direcionada para a pessoa física e ela vem tratar tanto a pessoa identificada como a pessoa identificável. Né? Então, exemplo de uma pessoa identificada é o meu nome, e através do meu nome você sabe quem eu sou. Né? Já na questão do identificável, pode ser o endereço de e-mail, telefone, né? Porque através destes dados você chega até a minha pessoa. Então, a lei, em seu artigo 5º, ela menciona alguns pontos em que ela estará tratando que é capaz de identificar de alguma forma isolada ou identificar uma pessoa de forma conjunta. Né? Então, ela coloca aí alguns exemplos como nome, e-mail, RG, CPF,
endereço, dados de localização. Através desses dados compartilhados, temos a possibilidade de chegar até uma pessoa. Tá? Aqui nós temos os dados pessoais sensíveis, né? Agora temos neste aí a principal questão da lei, que são os dados pessoais sensíveis. É uma questão mais importante, porque são dados que acabam aí revelando uma característica de uma determinada pessoa, religião, né? Dados bancários, sexo, orientação sexual, posição política, origem racial, filiação sindical, né? Então são dados que podem expor uma pessoa e sendo desta forma tratado aí como dados sensíveis, né? Hoje sabemos que tipo de religião, posição política acaba criando um desconforto para as pessoas e se realmente há necessidade de coletar esses dados, né? E se tiver que coletar, né, precisa ter uma questão de proteção sobre essas informações por serem dados pessoais sensíveis. Aqui nós temos os dados pessoais anonimizados, né? É uma técnica de processamento que acaba removendo e modificando algumas informações que podem identificar alguma pessoa. Técnica essas que já está sendo utilizada em alguns momentos. Então, uma vez anonimizado, não pode reverter. É anonimizado, ponto final. Então, exemplo, dados do IBGE, né? Acabam realizando aquelas pesquisas e os mesmos não podem saber quem é a pessoa, né? Eles precisam saber somente a quantidade, por exemplo, de mulheres que trabalham naquele setor da empresa, ou a quantidade de homens, né? Então, eles acabam anonimizando, né, alguns dados e eles pegam somente aquelas informações necessárias que o IBGE solicita, né? Então, ele coleta as informações, anonimiza o que são dados descartáveis e prioriza, por exemplo, a quantidade somente de pessoas, né? Então, hoje a gente já tem algumas questões nesse sentido, exemplo esse do que eu passei do IBGE, mas a lei ela traz essa figura como anonimização, né? Ou seja, anonimizar, ocultar sobre o anonimato. Tá? Então, tratamento de dados, agora a gente vai para o próximo. Então, para todo dado pessoal coletado, deverá ser realizado um tratamento nele, né? E a lei menciona que não é simplesmente pegar os dados e deixar ali em uma base de dados ali, não, você tem que dar o tratamento adequado, né? Ter naquela base uma segurança. Então, é o tratamento que aí a lei ela traz e que deve ser cumprido pelas empresas. Aqui nós temos as principais hipóteses de processamento, né? Então, começamos com o primeiro aí, que é o consentimento expresso, né? Então, o consentimento, então, com a entrada aí da lei, né, será necessário o consentimento expresso do titular. Então, tudo o titular deverá assinar, seja virtualmente ou no papel, o titular tem que ficar ciente da coleta de dados dele e em que ele deverá autorizar aquilo, tá? Então, como também temos a execução de contrato, né, como exemplo, compra de carros, casas, teremos um contrato com os dados pessoais, em que nestes casos é necessário ter esses dados, né, e a lei vai permitir a coleta de dados. Temos também o cumprimento de dever legal ou regulatório, né, se encaixa aí praticamente nas obrigações que a empresa tem junto com o governo, como exemplo, entrega do e-social, né, na admissão de um funcionário, na entrega de alguma obrigação, vamos colocar EDIRF, em que todas essas questões são necessárias à coleta de dados pessoais. E assim também há a sua necessidade de entrega de alguma obrigação, né, cuja lei permite a coleta dos seus dados. Então, é um cumprimento de dever legal ou regulatório. Tá? E temos também a defesa de direitos, né, em que não temos como entrar em uma ação sem termos os dados pessoais. E assim a lei também permite, nestes casos, a coleta de dados. Dando sequência aí nas principais hipóteses de processamento, né, nós temos aí a parte da proteção, né, à vida ou à saúde, se encaixa perfeitamente no plano de saúde e seguro de vida, né, sendo uma questão de tratamento de dados sensíveis, né, em que tratam sobre tipo sanguíneo, raça, em que a lei assegura que podem ser coletados esses dados pessoais, por não termos como deixar de coletar esses dados. São, né, dados essenciais ali, mas são dados essenciais nesse processo, mas existe todo esse cuidado, mas a lei ela permite nessas situações. Temos também a tutela da saúde, né, conforme eu falei, entra na questão da saúde, sendo assegurada a coleta dos dados
por lei. Temos também a questão do interesse legítimo do controlador, né? Tem empresas que precisam dos dados pessoais devido ao seu segmento, né? E cabe a elas assegurar perante a lei que precisa daqueles dados, né? Tipo de empresas que trabalham com índice, cabe a ela se resguardar das condições que a lei impõe. Temos também aí a proteção ao crédito, né? É a última aí, e não temos como abrir uma conta no banco ou ter um cartão de crédito sem que elas tenham os nossos dados pessoais, né? A lei traz essa questão que pode sim obter os dados pessoais com este propósito. Então, assim, todas essas questões apresentadas, pessoal, são questões primordiais, cabem ser analisadas, né, e propor uma questão de tratamento de dados, né, verificar a finalidade e possuir amparo para sua utilização, né? Olhar-se o artigo 7º da lei, em que ela menciona que qualquer operação de tratamento de dados que não esteja enquadrado nessas questões, a empresa pode sofrer multas, sendo estas multas altíssimas aí. Então vale um ponto de atenção no cumprimento destas hipóteses aí de processamento, né? Aqui nós temos os direitos do titular, né? Então, como é uma lei que garante aí, né, uma lei para a pessoa física, né, ela apresenta algumas informações que amparam o titular do dado, né? Então, ela fala da questão do direito do titular, sendo necessária a confirmação, né, se o dado está sendo utilizado ou não pela empresa, né, o titular deverá ter acesso aos seus dados, né, esse acesso aos seus dados, né, a forma como será, não sabemos, né, a empresa deverá ter uma base para ele consultar, para ver se os dados estão errados e assim corrigir, se estão desatualizados, sendo esse um direito que o titular deverá ter com base na lei. Como ela também fala da questão da eliminação, né, caso ele tenha algum dado que não concorde, o mesmo poderá ser eliminado. Também na questão da portabilidade, como exemplo, mudança de bancos, portabilidade de operadora de celular, em que o banco anterior ou a operadora não deverá ter mais acesso aos dados devido à portabilidade, né? Então, como também a lei garante a eliminação total dos seus dados, sendo este um ponto importante, pois temos casos em que não podemos ter uma eliminação total, né? Então, aí o RH, ele, até com no slide anterior lá, eu comentei que é um dos que mais utiliza os dados pessoais, né? E a gente pode ter casos de funcionário que trabalhou durante anos na empresa, né, e o mesmo foi demitido, ele pediu a eliminação dos dados pessoais dele, mas temos questões de obrigações, né, temos questões que, no período aí de 30 anos, podemos ter ações trabalhistas e esses dados eles não podem ser simplesmente deletados, apagados, né? Então aí realmente tem que ter o cuidado na eliminação dessas informações. Ao contrário de um processo seletivo lá, que teve 5 participantes, né, e para a vaga e uma pessoa foi selecionada, os demais solicitam que os dados deles sejam excluídos. E aí sim é possível que a empresa realize tal ação. Dando continuidade aí aos direitos do titular, então a empresa que realizou algum tipo de compartilhamento, né, que vai aparecer os dados pessoais, a empresa precisa deixar clara essa informação, né, para o titular. Exemplo, empresas prestadoras de serviço, elas mandam se um funcionário trabalhar em outra empresa, porém ele entra naquela empresa e para ele poder entrar naquela empresa precisa dos seus dados pessoais e ele tem que estar ciente desse compartilhamento, né? Que para que ele entre naquela empresa, os seus dados serão compartilhados, ele precisa estar ciente, né? Precisa ter o seu consentimento lá. Informação sobre o não consentimento, ou seja, sobre a opção de não autorizar o tratamento e as consequências da negativa. Temos também a questão da revogação, é aquele direito que o titular dá para você utilizar os dados dele, porém depois de um certo momento ele não quer mais que seja utilizado, né, os dados, e aí ele vai e executa a revogação. O titular também poderá executar reclamações, né, junto ao controlador,
figura que ficará dentro da empresa, como também para a NPD, né, Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, o titular terá esse canal para realizar as devidas reclamações por utilizarem dados pessoais dele de forma desnecessária. Ou também fazer uma oposição, né, caso discorde de algum tratamento feito em seu consentimento e o considere irregular. Então, dando sequência, para termos todo esse controle dentro da empresa, será necessário termos aí as figuras, né? Ou seja, algumas pessoas que realizam esses serviços, né, por ser um procedimento novo, por ter novas questões, por ter um determinado controle, né? E a lei menciona algumas figuras sendo profissionais específicos, né? E aí nós temos aí eles, controlador, operador e encarregado. Né? No caso da figura do controlador, é necessário que seja um profissional que vá tomar, né, algumas decisões sobre o tratamento do dado, né, mapear todo o processo da empresa e sendo este a função do controlador. A figura do operador é responsável por aplicar toda aquela questão, toda aquela decisão, né, sobre o tratamento de dados que a empresa terá a partir da lei. E a figura do encarregado, sendo encontrado também na GDPR como DPO, né, figura que é o intermediário entre o controlador e o titular do dado, né, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD, sendo instituída aí pelo governo. Então, o papel do encarregado é fazer toda essa comunicação entre as partes. Tá? Aqui nós temos aí a parte do painel, né, com a responsabilidade de cada um, né? Então, aqui cada usuário terá a sua responsabilidade, tanto sobre a legislação como as práticas de proteção de dados, né? Desde que essa lei ela veio, temos bastante cursos aí voltados, bastante material que a gente encontra sobre o que fala essa questão da lei, e essas figuras elas precisam estar antenadas, conhecer, pois elas são o começo aí, né? São a base, e elas vão acompanhar aí, estão acompanhando todo esse processo de início, né, de toda essa operação de documentação, sobre todo esse processo de mapeamento dos dados dentro da empresa. Figuras controlador, operador e encarregado. Aqui nós temos os princípios da LGPD, né, finalidade, adequação, direitos do titular, né, então aí totalizando são 10 princípios, né, que são mencionados perante a lei, sendo estes ligados totalmente ao titular do dado, ou seja, pessoa física. Então cabe às empresas refletirem sobre essa questão. No caso da finalidade, né, qual utilizar, né, será que estamos coletando os dados de forma clara? Será que os dados estão sendo necessários, né, de fato são necessários? Será que estamos com excesso de informações? Né? Então temos que se adequar aí, então teremos que se adequar, né, a essas questões, né, tentando minimizar as informações, pois temos que ter uma base onde será coletados os dados, né, analisar cuidadosamente os direitos dos titulares, né, eles terão livre acesso, como isso será disponibilizado, né, são princípios que as empresas devem refletir e demonstrar aí total transparência, né? A empresa deverá prestar conta para a Agência Protetora de Dados, como será realizado, né? Ainda falta definições, né? E aguardamos aí maiores detalhes, né? E cabe às informações e também as questões de vazamento, por exemplo, de informação, qual ação tomar, né, e os cuidados nos dados sensíveis. Bom, pessoal, aqui nós temos aí a NPD, né, falando um pouquinho sobre a NPD, Agência Regulamentadora de Proteção de Dados, né, que junto com a lei veio essa questão sobre essa agência, né, essa agência essa agência aí, ela até o momento, ela não
estamos aguardando a sua nomeação, né? Ela está sendo aí, tendo os representantes sendo nomeados, estão sendo cogitados aí, esse pessoal aí, né? E o que que essa agência ela vai ter como processo? Ela vai fiscalizar, né? Acreditamos que ela vai formar processos e diretrizes para as empresas, né? Porque a lei ela menciona que deverão, as empresas deverão prestar contas e ainda não sabemos como será, né? Por meio de um sistema ou através de relatórios. Né? Então, assim, o que sabemos ela será composta por 23 representantes titulares, entre titulares e suplentes, né? E aí até o nome, até o momento é só divulgação de não temos ainda uma divulgação oficializada desses 23 representantes, tá? Só um minutinho, por favor, pessoal. Bom, vamos lá. Desculpa, pessoal. Então, dando sequência aí nessa parte da NPD, então é o que eu mencionei. Então, ela é composta por 23 representantes, né? E o que aconteceu agora em agosto aí, atualmente, né? A agência ela que temos oficialmente, na verdade, através do decreto aí 10474, ela passa a ser um órgão oficial responsável pelas sanções na LGPD, né? E esse decreto ele fala sobre fiscalizar e formar processos de forma que ainda não sabemos, né? Então ela está lá falando que é um órgão oficial, ok, mas ainda falta, né, esses 23 representantes, precisamos dessa definição, né? E também sabemos que essas sanções elas não entram agora, né? Então não havendo nenhum tipo de multa, mas as empresas precisam estar totalmente envolvidas sobre a LGPD, né? Pois a lei em si ela já está em vigor, tá? No próximo aí a gente vai trabalhar com índices de segurança. Então, a lei ela traz essa questão da incidência do tratamento de dados, sendo de responsabilidade da empresa comunicar à Agência Nacional de Dados, porém, qual vai ser a forma, falta definições, deveremos comunicar qual dado foi afetado, por exemplo, em caso de qual a técnica e a segurança que a empresa está tendo para isso não acontecer ou por que que aconteceu, né? Se teve demora na comunicação, se ela foi imediata, né? Sendo esses pontos que ele traz, porém ainda a gente fica nessas maiores definições por conta da NDPD. Né? Então, o que temos de oficial é perante ao decreto 10474, que ela agora é um órgão oficial, mas ainda falta a nomeação dos seus 23 representantes. Tá? Aqui nós temos as questões da penalidades, né? Nos casos de penalidades, a lei traz questões bem duras, desde advertências, multas diárias, multas com valores financeiros, que podem atingir até 50 milhões e até a suspensão das atividades da empresa. E todo esse processo acreditamos que será a Agência Nacional que estará executando. Tá? Aqui o governo ele lança guia de melhores práticas, então assim a gente até sempre mantém, porque até isso tá esse guia, né? Ele tá lá no na convergência digital. A convergência digital lá ela vem com bastante informação do que está acontecendo, das possíveis pessoas que estarão representando aí a NPD. E nesse guia aí ela te dá aí uma cartilha, né, com orientações direcionadas para entidades administrativas e públicas, né, só que é uma cartilha bem interessante, ela te dá um norte de como implantar em sua empresa, né, e a gente sempre passa aí que é bom as empresas darem uma analisada neste guia, tá? Bom, então aqui, conforme até falei lá no começo,
né? A lei ela passou por vários processos, né? A lei em si ela foi criada lá na lei número 13709, né, sancionada lá em 14 de agosto de 2018. Ela entraria em vigor aí, entrou em vigor em agosto de 2020. Tivemos aí uma MP que estava aí podendo ter a sua postergação para maio de 2021. Isso não aconteceu, a lei ela está em vigor, né? E só que as sanções elas são para 2021, né? E aí depois eu até mantive porque foram várias situações aí que a lei vai ser postergada ou não, mas enfim, ela está em vigor e as sanções para 2021. Mas falta ainda as definições por parte da NPD, né? E aí o que eu coloco aqui é que ela entra em vigor, mas o governo não estrutura ainda a autoridade de dados, né? Então, a LGPD ela deve funcionar como o braço operacional da aplicação e fiscalização das novas regras, né? Por princípio deverá ser autônoma, independente, mas essa parte acabou vetada, né? Quando ainda na gestão do Michel Temer, enfim. Falta, pessoal, definições, né? A gente aguarda aí que para 2021 nós tenhamos aí maiores informações com relação, né, à LGPD, né? No cenário atual aí a gente depois de toda essa mudança ela acabou entrando em vigor, né? Mas definições faltam inúmeras aí perante a agência, né, NPD, né? Precisamos sanar essas nossas dúvidas sobre prontos de regulamentação, né, e normatização da nova legislação. Aguardamos, enfim, um crescimento da LGPD durante esse tempo, com normas aí mais explícitas, né, e de fácil aplicação para as empresas, tá? Bom, aqui eu vou acessar lá para vocês, é o nosso espaço legislação, né? E ali nós temos inúmeras informações, né? Deixa eu só acessar aqui. Então, lá no TOTS.com, né, na parte, no campo lá, sou cliente, tem lá espaço legislação. Ao selecionar lá o espaço legislação, nós caímos aqui, ele logo de cara já pede, né, que você registre o seu e-mail para ficar dentro das novidades no âmbito fiscal e tributário, né? Nós trabalhamos com informações aí direcionadas ao RH, ao contábil, ao fiscal, né? E aí nós colocamos aí as principais obrigações que vem pegando aí sempre ao longo do ano, o FDINF, o E-Social, suas diversas mudanças, a LGPD, né? Documentos eletrônicos, NFE, NFCE, né? CTE, então que vem sofrendo diversas mudanças também perante a nota técnica, e a gente coloca aqui, né, essas obrigações, e aqui nós temos os destaques do nosso blog de notícias, né, com atualizações de cada notícia que sai. Por exemplo, saiu uma nova nota técnica, o que, que ela muda, né? A gente procura sempre estar atualizando as notícias conforme o governo já publica em seu diário oficial, né? E a gente vai colocando elas aqui para que as empresas aí fiquem atualizadas, né? Que nem recentemente a nova tabela de NCM, tabelas de unidades medidas e versão da nova DINF, declarações de informações de meios de pagamento. E assim, pessoal, é uma gama de informações que as empresas acabam tendo aqui no espaço de legislação. Leandro, a gente concluiu aqui essa parte do vídeo. Informo para vocês que na nossa ferramenta eu compartilhei lá, né, esse material. Ele está convertido em PDF para que vocês realizem o download, tá? E depois vocês podem acessar lá no tots.com, naquele campo lá no espaço cliente lá. Tem aqui no espaço legislação, nós temos aqui a parte da nossa biblioteca, né? Então, poxa, eu preciso pegar lá qual que assistir o vídeo novamente. Todo esse vídeo que nós estamos aqui do evento, ele vai ser gravado, né? E aí a gente sobe para o nosso canal do YouTube e também tem como pesquisar aqui na biblioteca, né, do espaço legislação, né? Então, acessando lá novidades biblioteca,
aí ele vai trazer, ele já abre na página do YouTube e ele já vai trazer todos os eventos que nós temos aí, ó, em grande parte, né, pelo momento aí da LGPD, com as suas linhas, tá? Então aí vocês já conseguem buscar também, assistir, o ECF também, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, é isso, pessoal. Agora eu faço a conclusão aí, né, do meu evento, ligado mais nessa parte aí conceitual. E agora eu vou passar para a linha de produto, que vai estar apresentando aí as mudanças da LGPD na ferramenta, tá? Mais uma vez aí agradeço a participação de todos. Tá? Aí só aguardem um momento, por favor. E no final abriremos para as perguntas, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Obrigada, Leandro. Acho que a gente dá continuidade aqui, então, com o produto, né? Tá. Deixa eu tentar compartilhar aqui só um momentinho. Tá, eu vou colocar você como apresentadora, Sandra, Certo. e ó, vou tornar você como apresentadora, e aí você consegue dar sequência na sua apresentação, tá bom? Já está aparecendo aí TOTS Moda LGPD, tá? Obrigado, Sandra. Obrigada a você. Então, vamos falar um pouco do produto, né? O que nós já implementamos para a LGPD. Então, no TOTUS Moda, nós implementamos a anonimização e o termo de consentimento, né? Eu vou estar apresentando para vocês. E o intuito dessa apresentação é auxiliar na utilização do software, né? Porém, a correta interpretação e aplicação da legislação em vigor é de responsabilidade do cliente. Então, a gente é parceiro, né? Mas a gente gostaria de que os clientes estudassem mesmo a legislação, verificassem todos esses pontos que o Leandro passou, né? E assim para a gente poder ter uma aplicação eficaz mesmo no software. Vou mostrar para vocês então só um momentinho. Vocês estão vendo a tela do sistema? Ok. Então, eu vou começar a apresentar para vocês o termo de consentimento. Então, para você poder utilizar os dados pessoais, né, a pessoa tem que assinar um termo de consentimento, conforme diz a LGPD. E nós implementamos, então, no GER-FM 119, para que o cliente, de acordo com a sua necessidade, digite aqui o modelo desse termo que será utilizado. Então, tem um exemplo já, aqui é PES, é de pessoa. Aí tem um exemplo mais ou menos que a gente já utilizou. Você pode colocar o texto que você quiser. Por exemplo, você vai poder negritar, aumentar o tamanho de fonte, coloca o texto conforme a assessoria jurídica, né, da pessoa. E aqui você pode inserir as informações. Nesse caso aqui, eu coloquei o nome e o CPF, né? Mas conforme você tenha a necessidade, você pode colocar nome e CPF do lado, né? Fica a critério do layout que você deseja. Então, a gente pode aqui salvar. E depois a impressão, ele vai estar no PES FP078. Então, aqui você pode puxar pelo código de pessoa, né? Então, se você não souber, você pode fazer a pesquisa, né, da pessoa. Por exemplo, esse daqui. Então, vai trocar aquele código pelo nome e pelo CPF, né? Então, conforme você for alterando aqui a pessoa, é só clicar em imprimir e você vai ter esse termo. Como não tem como a gente controlar
se a pessoa assinou ou não, não tem como fazer automático, né? Então, após a impressão, no cadastro de pessoa, 010, não, 3FM. Nas informações adicionais, você tem lá, ó, termo não impresso e não aceito por essa pessoa. Se ela alterou, né, tem um componente de alteração, que é o PES FM 206. Então, neste componente, você vai falar se foi somente impresso, se a pessoa imprimiu e não aceitou, e se ele foi impresso e aceito. Automaticamente, se você imprimir, ele já vai mudar para o termo somente impresso. Mas essas outras duas opções, não tem como a gente saber se a pessoa aceitou ou não, né? Então, isso aqui seria manual. Agora, se você imprimir, aí ele vai mudar para impresso. Aqui eu não tenho impressora configurada, vamos ver se vai dar certo. Termo não impresso. Então, não deu certo porque eu não tenho impressora configurada. Porque nós estamos em home office, eu não configurei aqui em casa. Mas se você imprimir, ele vai mudar aqui. Caso a pessoa aceite, né, ou não, né, então você deve utilizar o PES FM 206. Então, impresso e não aceito, impresso e aceito. Então, se a pessoa aceitou, processa. É porque essa pessoa eu já fiz testes de... Deixa eu ver aqui. FP077. Então, na informação adicional, ele continua não aparecendo como impresso, porque está dando erro que eu já imprimi esse para essa pessoa. Depois eu faço outros testes. Mas seria essa a lógica do termo de consentimento. Nós também implementamos o PES FP077. Esse componente vai ser utilizado para anonimização dos dados. Então, se você não vai usar mais os dados da pessoa, ou por algum motivo a pessoa solicitou que fosse anonimizado, esse é o componente que será utilizado. Ele tem algumas validações. Por exemplo, se você tentar acessar uma pessoa jurídica, ele não vai permitir anonimizar uma pessoa jurídica, porque essa lei é para pessoa física, são os dados pessoais de pessoa física. Então, aqui não dá. Outras validações, verifica se tem alguma parte legal que impede a anonimização, por exemplo, nota fiscal, alguma fatura em aberto, alguma coisa assim. Então, se você digitar, mesmo que a pessoa seja física, clicar no botão validar, ele vai verificar se existe alguma validação e vai apresentar a mensagem para você que existem notas fiscais emitidas para o cliente. Por isso, só pode ser anonimizado a partir de 31/1/2025, né? Ele tem uma configuração interna que a gente colocou, então a parte legal seria 5 anos da nota fiscal, então só vai poder anonimizar esses dados a partir de 5 anos de vencimento dessa nota, né? Então, aqui sai a data para você. Aí, se a pessoa puder ser anonimizada, por exemplo, a pessoa 111, valida e aqui sai a mensagem, ó.
não existe dados que impedem a anonimização. Então, processando, deseja realmente processar, sim. E a gente pode perceber, então, que para a pessoa 111, os dados foram anonimizados. Tá? Os dados numéricos ficam zerados e os caracteres, né, do nome, endereço e tudo mais, fica anonimizado. Tudo que identifica a pessoa será colocado o caractere X. De anonimização no sistema é isso. Nós temos, então, o termo de consentimento e anonimização. Nós vamos falar também sobre o Virtual PDV. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra, então, para o Elian. Eu vou passar a apresentação para ele. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sandra. Tá me ouvindo bem? Bom dia, sim, Elian. Deixa eu só passar a apresentação para você, só um momentinho. Ok. Não estou encontrando o teu nome aqui. Leandro, você pode nos apoiar passando a apresentação para o Elian? Sim, posso sim. Elian, agora você está como apresentador, tá? Ok, já vou iniciar a apresentação aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo isso? Ok, é isso aqui mesmo. Estão vendo a tela do sistema, né? Estão conseguindo visualizar? Estamos sim. Então, ok. Então vamos lá, então. Pessoal, então eu vou apresentar, então, o TOTUS Moda PDV, né, com base no processo de anonimização, né? Seguindo a linha aí que a Sandra apresentou, então como a gente tem todo esse processo de configuração, de definição de termo de consentimento, quais são os campos que serão ou não anonimizados, né? Então, para a gente não ter que fazer, né, o nosso cliente que utiliza os dois produtos, né, o online e o offline, vamos falar assim, o TOTUS Moda e o TOTUS Moda PDV, ele não tem que fazer essas configurações em duplicidades e, né, não tem que ficar refazendo esses cadastros. Então, o que a gente fez? Então, e para a gente não trazer toda essa complexidade que é feito de analisar se tem venda para esse cliente, se tem título em aberto, né, e todas as outras validações que já foram feitas no online, né, e a gente sabe que quando a gente vem para um cenário de PDV, onde eu tenho bancos separados, né, então fica um pouco mais complexo. Então, o que a gente desenvolveu dentro do PDV para que a gente ficasse amparado aí? Então, dentro do PDV, eu tenho uma solicitação de anonimização, tá? Daí vocês podem perguntar, Elian, por que uma solicitação? Então, qual que vai ser esse processo? Quando eu entro dentro do cadastro aqui, tá? Entro dentro do cadastro da pessoa. Eu vou ter essa solicitação de anonimizar a pessoa. O que ele vai fazer? Quando eu clicar nesse botão, o sistema vai falar que ele está gerando uma solicitação, ele vai gerar um pacote de anonimização. E quando eu receber esse pacote lá na retaguarda, ele vai passar por todos os processos de anonimização, como a Sandra apresentou aí, né? PSFP 077, né? Ele vai passar pelos mesmos serviços e pelas mesmas validações. Então a gente aproveita. Uma vez feito isso, aí ok, ele passou por todo o processo e verificou, posso anonimizar esse cliente, ele não tem fatura, né? Então a fatura está mais de 5 anos e tudo mais. Aí ele automaticamente vai descer
um pacote de anonimização. Aí, quando eu receber esse pacote de anonimização aqui no PDV, ele vai fazer o processo de exclusão dos dados aqui no PDV e anonimização nos documentos fiscais, tá? Porque como aqui no PDV o CPF do cliente é um campo forte, então eu tenho que excluir esses dados, né, do cadastro do cliente e anonimizar lá nos documentos fiscais, tá? Então, quando eu fizer uma solicitação, tá? Ele vai gerar, tá? Eu vou fazer o processo manualmente, mas dentro de um cenário normal, a geração de pacote e importação de pacote estaria no processo automático, tá? Então, aqui, ele gerou um pacote de anonimização de pessoa. Vou enviar aqui ele manualmente. Tá? Uma vez enviado esse pacote, eu entro aqui no INT-FP 053 e o pacote de anonimização está aqui. Tá? Então, eu posso... Opa, não quero cancelamento, eu quero finalização. Vou processar aqui. Se eu entro dentro do detalhamento, ele vai mostrar aqui no detalhamento o mesmo resultado que foi apresentado lá no PES-FP 077, falando que foi excluído, né, o processo de anonimização foi finalizado e foi feito todo esse processo. Consequentemente, depois que eu finalizei este processo, tá? O que ele vai fazer? Eu vou vir aqui. Ele vai gerar um pacote aqui para mim, tá? Ele tem mais de um pacote, mas ele vai gerar o pacote de anonimização. Vou processar todos eles aqui. Deixa eu receber. E aí ele vai fazer assim a exclusão, tá? Então, como ele foi lá para a retaguarda, viu que poderia ser anonimizado, então ele anonimizou, colocou fez todo aquele processo de anonimização, deixando com X ou, né, o 0, e gerou esse pacote para que dentro do PDV ele possa fazer o mesmo processo. Porque dentro de uma mesma loja a gente pode ter 15, 20 terminais, então eu preciso que seja feita a anonimização em todos os terminais, né? Diferentemente aí do online. Tá, beleza. Então, se a gente entrar aqui, só vai ter um dos clientes, tá? Se eu tentar anonimizar um cliente, né, que ele já tenha vendas e tudo mais, ele também vai passar pelas mesmas validações lá e vai criticar os processos que ele não conseguiu passar para que aquela pessoa fosse anonimizada. Tá? Ele vai dar um sucesso, porque a solicitação foi processada com sucesso. Mas se a gente olhar aqui no detalhamento, a gente vai ver que, né, aqui, ó, validação existente de dados, ó, existem notas emitidas para esse cliente, por isso né, só pode ser analisado a partir do dia 13/10/2025. Então, ele vai passar pelo mesmo fluxo. Tá? Então, a gente tem o mesmo fluxo de anonimização nos dois sistemas. Tá? Então, eu aproveito toda a configuração e todo o layout. Atualmente, o termo, ele deve ser impresso lá pelo sistema online ainda, tá? Estamos trabalhando já para que ele venha para cá, aproveitando o mesmo layout que foi utilizado ali, né, que foi criado lá no GER. Eu vou importar isso aqui e vou fazer
o mesmo processo de impressão, tá? Mas atualmente, para que seja feita a impressão do termo de consentimento, tem que ser a partir do sistema online, tá? Aqui até a gente está em fase de desenvolvimento, então já está aparecendo o termo aqui. Mas qual é o conceito? O mesmo, tá? Que está sendo utilizado. Eu não tenho como saber se aquele documento foi ou não assinado, então vai ter um fluxo manual de... quando eu fiz a impressão, ok. Imprimi lá, ele registrou que está impresso e não assinado. E a partir do momento que ele foi assinado ou, né, foi rejeitado, a gente faz a mesma movimentação. Tudo isso que for feito aqui no PDV vai subir e vai gravar as informações no online. E tudo que for feito no online, aqui também no PDV vai ser atualizado para que eu saiba se esse termo já foi ou não impresso em algum dos dois sistemas, tá? Então, se eu realizei o processo de impressão pelo PDV, ele vai subir essa informação e eu posso lá, através do PES-FM 010, informação adicional, consultar o estágio. Se foi feito isso no online, aqui dentro do PDV, através dali do termo LGPD, eu também vou consultar o estágio que foi feito, tá? E ele vai fazer sugestão, né? Quando o processo está sendo desenvolvido no que formato? Quando eu cadastrar um novo cliente, ele vai perguntar para mim se eu já desejo imprimir o termo de consentimento, sim ou não, para poder agilizar o fluxo, tá? Então, esse é o formato que a gente está desenvolvendo aí, tá? O PDV é um pouco mais rápido, porque as configurações já foram feitas lá no sistema online, então aqui a gente só aproveita todas essas configurações e validações e cria esse processo de solicitação. Beleza, pessoal? É isso que eu tenho para apresentar aqui do TOTUS Moda PDV, em conjunto aí com o pessoal do TOTUS Moda, junto com a Sandra aí. Encerro aqui a minha participação aqui da apresentação do TOTUS Moda PDV. Obrigada, Elian. Leandro, acho que a gente pode ir para as perguntas, então, né? Sim, Sandra. Bom, isso, né? Vou começar aqui, então. O Alberto, ele perguntou o seguinte: o cliente pode mudar de opinião sobre que ele já assinou? Eu acho que essa pergunta até o Leandro poderia ajudar a gente a responder, mas eu acredito que sim, né, Leandro? Na legislação fala que a qualquer momento o cliente pode mudar de opinião. Sim, pode sim. Né? Pode sim. Então eu acredito que sim, ele pode mudar de opinião e a partir daquele momento vai ter que ir lá e mudar a situação lá, que assinado, mas não concordou, ou alguma coisa assim, para que não seja utilizados os dados pessoais dessa pessoa. Ele vai ter essa flexibilidade ali, né? Ter o seu consentimento, mas aí, de certa forma, mudar alguma situação ali. Né? Mas tudo devidamente assinado. Isso. Uma outra aqui, também do Alberto. Este papel impresso será escaneado? Hoje nós não temos essa opção, né? Fiusa, o Elian também pode me auxiliar nessa resposta. Hoje nem no PDV, nem na retaguarda, nós não temos opção ainda de guardar esse documento, né? Esse documento, não, ainda não, né? Ainda tem que ser guardado, sim, esse documento impresso, tá? Ainda não tem esse processo de escanear ou guardar ele digitalmente. Isso ainda não Sandra, tem. Oi. você está me ouvindo? Sim. Assim, existe hoje dentro do RP TOTUS Moda o arquivamento de documentos, né, que poderiam ser anexados, né, e guardados isso dentro do RP, tá? Então, realmente, o termo precisa ser impresso nesse momento, assinado pelo cliente. Mas eu quero guardar isso dentro do RP. Pode ser escaneado isso e guardado isso na gerenciador de documentos. Lá no JET, né? Exatamente, lá no JET. É um formato que poderia ser trabalhado até para você ter o impresso, né, arquivado aí numa pasta, e ao mesmo tempo você ter ele eletrônico dentro do sistema, tá?
é uma sugestão. Tá certo. Tá, então essa para escanear, ele tem opção, mas ele não fica vinculado hoje com a pessoa. É um arquivo em separado, né, que você vai usar, se eu não me engano, já é de FM 010, né? Mas hoje ele não fica vinculado. Eu vou até aproveitar para falar para vocês o seguinte, que nós temos a central colaborativa, né, onde os POs visitam regularmente para pegar ideias para melhorar o produto. Então, qualquer melhoria que vocês queiram estar agregando ao produto, é só acessar a central colaborativa e colocar a sugestão lá, né, Fiuza? O que você acha? Acho que seria o caminho, né? Pode estar anexando lá. A gente vai dar uma olhada nisso. Em relação aí à próxima pergunta, acho que Teria outra maneira de assinar com a digital? Eu acho que é a mesma forma, né? eletrônico. Seria uma melhoria, Isso, é um roadmap que a gente quer trabalhar aí para o próximo ano para fazer esse termo eletrônico, tá? Então, hoje, realmente, a gente está trabalhando ele manual, impresso, mas a gente achar uma forma aí de colocar ele eletrônico, tá? E aí, o cliente assinar isso digitalmente e dentro do RP o procedimento ser o mesmo formato que a Sandra mostrou aí, né? Ter lá o flag dizendo se o cliente concordou ou não com o termo de consentimento, tá? Hoje já existe no filtro geral de pessoa um campo, aquele campo que a Sandra mostrou lá no cadastro de pessoa, onde ele informa se o cliente aceitou ou não o termo de consentimento. No filtro geral de pessoa até nós já colocamos isso também, para que fique disponível, até mesmo para facilitar vocês fazer a gestão dos clientes que já assinaram, dos clientes que não concordam com o termo de consentimento. Então, assim, para fazer essa gestão mesmo mais ágil, né? E mesmo porque o papel do DPO, né, dentro de cada empresa, ele vai precisar fazer essa gestão, tá? Então, tenham cuidado com aqueles clientes que não concordaram com o termo de consentimento. Então, esses clientes realmente eles merecem uma atenção especial porque os dados deles não podem ser vazados, né? Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Existe algum projeto para otimizar os processos? Pois fica muito manual. Acho que o Fiuza, o Elian poderiam estar respondendo, né? A gente já pensou em alguns processos, né? Está em análise. Sim. Sim, como é um processo muito novo e como a gente não sabe ainda como vai ser a reação lá na ponta, né, de vocês clientes, como que vai ser isso, como que a gente vai lidar isso, né, se isso vai ser feito na boca do caixa, se isso vai ter um terminal só para poder fazer isso daí, né, se vai ter um setor de cadastro, né, vamos dar esse nome. Então, como que a gente fez? A gente foi para o lado de fazer assim, vamos fazer o processo o mínimo possível que a gente consiga atender, mesmo ele que manualmente, para que a gente consiga evoluindo gradativamente conforme o feedback que vocês forem nos dando. Então, a gente fez, então a gente é manual, a assinatura ainda está no documento, mas a gente precisa desse feedback de quando começar a utilizar, e aí vocês irem nos reportando e falando assim, ó, eu estou tendo dificuldade nisso, a gente pode melhorar esse fluxo. Então, soltamos uma primeira versão, aonde estamos atendendo. Cortou o áudio? Eu não estou ouvindo, Daniel. Cortou o áudio dele, hein? Acho que o áudio dele ficou. Mas, Hoje nós estamos... Sandra, respondendo aquela questão lá do Roberto, tá? Tem como você lá no cadastro de pessoa vincular o documento escaneado, tá? Tem lá uma opção arquivo que você poderia vincular no cadastro da pessoa aquele arquivo escaneado, tá? Então, é uma forma de você deixar isso vinculado, tá? Acho que nós estamos tendo problema com áudio, não estou conseguindo ouvir. A sua
Tá ok, Sandra, tá A normal agora. robótica, a minha tá normal, então Não, tá a bom. sua tá normal, agora as deles estão um Tá, uma pouquinho. robótica, a outra caiu, mas tá bom. A Oi, gente está Sandra, tendo eu problema voltei. interno. Agora tá melhor. Agora tá Tá me melhor, ouvindo? Vilza. Isso, estamos ouvindo. Vocês não ouviram o que eu falei, né? Não. Eu Ficou ouvi ruim. que é alguma coisa do cadastro de pessoa para vincular, mas se você puder repetir, acho que vai Ah, ficar sim. mais claro. É que lá no cadastro de pessoa existe um recurso lá que você pode, por exemplo, uma vez que você escaneia o documento impresso e assinado pelo cliente, concordando com o termo de consentimento, uma vez você escaneado, você pode atrelar ele ao cadastro de pessoa. Tem uma opção arquivo lá no cadastro de pessoa que você pode selecionar essa imagem escaneada do termo de consentimento. Aí ele fica vinculado ao cadastro, né? Só respondendo Isso, complementando aquela resposta pro complementando. Alberto. Certo. Estão me ouvindo aí Então, novamente? Sim, Tô ouvindo, sim, Eliane. estamos ouvindo. Tá, ok. É. Então, Então eu não sei, aqui, não sei se até onde respondeu nós lá, ouvimos? mas eu O acredito que assim, finalzinho só, a finalzinho gente vai, só que você estava falando. tá? Então a gente vai evoluir o processo, sim, conforme for retornando esses feedbacks, né? Esses feedbacks podem ser dados, né, via central colaborativo de sugestões de melhorias, para a gente sim evoluir o processo, sim, e onde tiver mais manual, deixar ele um pouco mais automatizado, conforme forem surgindo aí. Inclusive, eu queria ressaltar mais uma vez a importância da central colaborativa, que é assim, se um cliente vai lá e dá uma sugestão, vamos otimizar o processo, né, otimizar o processo de anonimização ou de impressão do termo, alguma coisa assim, não precisa cadastrar uma outra. Se outro cliente vai lá, vote naquela que já está cadastrada, faça seu comentário, porque o que a gente tem acompanhado é a aderência daquela sugestão. Então, quanto mais clientes precisam daquela mesma funcionalidade, é mais fácil de entrar no roadmap, tá? Então, só colocando esse pontinho de observação. Eu coloquei ali no bate-papo o link das documentações, né? Que às vezes na hora de apresentar a gente acaba deixando algum detalhe, faltou um parâmetro para demonstrar o termo, né? Para configurar o termo de consentimento, mas essa documentação ela está disponível no nosso TDN e se ela não for suficiente, você pode entrar em contato com a gente, mas eu acredito que através da documentação seja fácil as configurações. Vamos lá para mais uma pergunta. Então, a questão do manual a gente já respondeu, né? Bom dia, gostaria de saber se o cadastro via PDV-FM 001 terá esta opção de informação adicional, pois hoje este campo apresenta só no PES-FM 010, no cadastro de pessoa. Fiuza pode nos auxiliar? No PDV, deixa eu só entender, é no PDV, no TOTUS moda PDV? No offline? Eu acredito que ele está querendo dizer aqui que é essa otimização que a gente vai fazer. Hoje, a visualização está só no cadastro de pessoa, no PES-FM 010. Então, a gente vai estudar essa forma de otimizar de estar na boca do caixa, no PDV-FM 01, no TRA, acho que qual mais que usa, que é para consumidor final, Fiuza, você pode ver? Podemos usar ali no Né? PDV FM1, no Ultra FM60. 60. Lembrando que assim, é aquilo que o Leandro falou no início e você também complementou, quando eu faço a emissão de um documento fiscal para o cliente, eu preciso dos dados deles, no mínimo dos dados para poder autorizar a nota. Então, assim, quando eu faço um termo de consentimento, né, quando eu elaboro esse termo de consentimento junto com o meu jurídico, é preciso informar o cliente que, no mínimo, eu preciso desses dados dele. Tá? Então, até mesmo para que, dentro daquilo que vocês mostraram, se caso esse cliente ele venha pedir anonimização dos seus dados, eu não consigo fazer isso justamente porque eu estou amparado pela lei, porque eu preciso guardar os dados dele por pelo menos 5 anos, porque eu tenho documentos fiscais no nome desse cliente, tá? Então, o que a gente pode fazer sim é lá no PDV indicar, ó, esse cliente aqui, ele não concordou com os termos de consentimento, então
o que a gente vai fazer? Eu vou emitir um documento fiscal no nome dele, vou emitir como consumidor final? Então, são situações aí que a gente vai trabalhando, igual o Lilian falou, né? A gente vai olhando dia a dia como é que isso pode ser ir trabalhando dentro do RP. Tá. Os campos classificados dos cadastros, como ficam na anonimização? A questão eu imagino que deve ser classificação de pessoa. Eu imagino que ele deve estar se referindo assim, ó, são 2 pontos que a gente tem que tratar, e o Leandro falou no início, tá? Tem campos identificáveis e tem campos sensíveis. Qual que é a diferença? O identificável é o meu RG, meu CPF, né? E os campos sensíveis são campos ali que eu tenho dentro do cadastro, que podem me identificar que eu digo, por exemplo, opção sexual, parte de religião, essas coisas. Então, são dados sensíveis que podem ser usados. Então, a gente, dentro do RP TOTUS Moda, né, todos nós, os POs, definimos quais os campos que são identificáveis e campos sensíveis, tá? E esses campos, eles são previamente cadastrados em globais. Então, eles não são liberados para vocês configurarem. São os campos do cadastro, por exemplo, o nome, o CPF, o RG, o e-mail, o telefone. Então, todos esses campos, nós já previamente classificamos eles. Então, vocês não precisam fazer esse trabalho. Então, quando esses campos eles são alterados hoje, na verdade, nem a partir de hoje, já de algum tempo, o RP TOTUS Moda ele vem gravando log. Mesmo porque, quando existir a figura do DPO dentro de cada empresa, ele vai precisar saber quem acessou esse dado, né, quem alterou esse dado. É como você falou, né, Sandra? É a prestação de conta que esse papel vai fazer junto à NPD. Tá? Então, os logs que já estão sendo gravados nesses campos sensíveis e identificáveis, tá? E, deixa eu ver a pergunta aqui para ver se os campos classificados como ficam na anonimização. Ah, tá. Aí, exatamente como a Sandra mostrou lá. Então, os campos string, eles vão ficar tudo como X, tá? E os campos numéricos, eles ficam tudo como 000. E eu acho que os campos data, se eu não estou enganado, ele fica lá com a data do banco. Aí, Eliane, você me ajuda a lembrar, acho que é 1/1/900, eu não lembro lá. É uma data do banco lá que não fica identificável. Então, assim, quando eu não tenho um cliente com restrições, seja por documentos fiscais, por fatores em aberto, caso você trabalhe com crediário, esse cliente pode ser sim anonimizável, e se ele for anonimizado, ele vai ficar com os campos de maneira que o usuário ou qualquer pessoa que acessar o dado dele não possa identificar quem era aquele usuário. E uma vez anonimizado, igual o Leandro falou, anonimizou. Ah, mas eu quero retomar o cadastro. É um cadastro novo, tá? É exatamente isso daí mesmo, Luciano. Uma vez anonimizado, não tem como reverter. Uhum. Mesmo. E outra, se o cliente achar que tem algum outro campo a ser anonimizado ou não, ele pode entrar em contato, o PO vai analisar dentro da legislação se a gente pode alterar isso daí, né? Por enquanto, nós fizemos uma análise juntamente com o jurídico, verificamos alguns pontos e colocamos para anonimizar. Mas caso o cliente tenha, ele pode, de repente, falar assim, olha, esse dado aqui, ele não é identificável, eu não queria anonimizar. Então, entre em contato com a gente vai estar analisando, né, Fiuza? A gente tem a Global, como você falou, e a gente pode analisar de deixar na mão do cliente alguns campos, mas isso já é uma evolução, vamos dizer. Já está disponível, mas a pessoa tem que realmente entender se pode ou não, né? Se for qualquer coisa que identifica a pessoa, ele vai ser anonimizado automaticamente. Tá. Uma outra pergunta aqui é, após anonimização, que são inseridos caracteres, nome do cliente, etc., não impacta no SPED? A Andressa que solicitou. Então, assim, não impacta. Por quê? Porque a gente já está fazendo a validação dos 5 anos. A gente deve guardar as notas legalmente por 5 anos. Então, eu não posso anonimizar uma pessoa que está
que tem uma nota dentro desses 5 anos. Então, a informação para o SPED também só deve ser enviada no máximo. Então, você só pode retificar um SPED no máximo de 5 anos. Mais do que isso, você já não tem a obrigação de ter esse documento fiscal. Então, não vai impactar no SPED, porque a gente já está fazendo essa validação dos 5 anos. Inclusive, do RH tem mais, né? Eu não lembro agora que o SME do RH é outra pessoa, mas se eu não me engano são 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei, tem que olhar lá. Mas eu sei que já tem essa validação também, tá? Vocês já analisaram... Ô, Sandra, e também outra essa pergunta. questão do documento também, o governo ele vem trabalhando aí com notas técnicas relacionadas a essa consulta. Por exemplo, eu tenho que ter terceiros não podem, né, acessar essa nota fiscal. Né? Então, ele já está trabalhando com notas técnicas para que a consulta daquele documento fiscal não seja mais realizada por terceiros, é somente o remetente ou o destinatário. Então, assim, está tendo todo esse conceito já, né, para trabalhar perante esses documentos fiscais, perante a LGPD. Tá? Mas quanto ao SPED, é isso mesmo. Certo. E isso mesmo. Aí vocês já analisaram a assinatura online? A Flávia está perguntando. Tem algum estudo, Fiuza ou Elian, a assinatura online? Eu acredito que ainda não, né? Que tá... Ainda não. Não. Mas estamos assim, analisando isso sim, tá? Estamos já... Isso tá é em tá no nosso radar, isso. Aqui no componente FIS-FM 017 fica armazenado os dados. No momento da nota, quando fizer a anonimização, vai alterar os registros das notas também? Ou apenas o que buscar direto dos dados cadastrados? Vai alterar da nota também. Se a nota já estiver fora de vigência, vai cancelar também, né? Vai anonimizar também o FIS-FM 017. Os dados não vão ser apresentados lá. Próxima. Gostaria de saber se o cadastro via PDV-FM 01 terá a opção de informação adicional. Essa nós já respondemos. Ô, Sandra, eu acho que assim, o que ele quis dizer ali, o Carlos Henrique, é em relação aos demais cadastros de pessoas que são acionados pelo PDV. Sem ser o PES-FM 010. Tem o PDV hoje FM 59, tem o PDV FM 025. Sim, ele não tem o campo de informação adicional, perfeito, né? entendi. Entendi. Já está anotado aqui, Carlos. É uma coisa que a gente vai colocar sim. Aí aqui é uma gerência, essa outra pergunta é uma gerência deles. Todos os clientes terão que assinar este documento? Assim, se você usar, na dúvida, eu pediria para assinar, para todos assinarem, né? Vamos colocar assim. Mas se você não for usar os dados da pessoa para nada, então não há necessidade. Aí é uma gerência da empresa, né? Mas por resguardo, vamos dizer assim, eu solicitaria que todos os clientes assinassem, né? Porque de repente você, sei lá, vai mandar os dados para uma cobrança que não é o SPC, porque o SPC você tem o direito pela lei, mas de repente para um terceirizado, alguém pode acontecer alguma coisa que daí o cliente pode processar. Então eu acredito que o mais correto, né, Leandro, que vai entender mais da legislação aí, seria ter esse termo assinado, né? Sim, exatamente. Garantir, né? Então, assim, um consentimento e tem que procurar, sim, ter esse termo assinado. Acho que é a melhor maneira. Mas sempre alinhando essa situação também com o jurídico, tem todo um processo. Mas... Uma próxima aqui é, se o cliente não aceita o tratamento dele no sistema, qual o processo é afetado, já que o cadastro é concluído mesmo sem o aceite dos termos? Aí daqui para frente, eu acredito que essa é uma parceria que nós vamos ter que ter com os clientes, né?
olha, o que eu vou impedir? De repente a gente não conhece todo o processo que você faz com os dados da pessoa. De repente você envia isso para uma cobrança terceirizada. Se o cliente não permitiu, então nós vamos ter que bloquear aquele componente para validar esse campo. Não seria isso, Fius, Elian? Seria uma segunda parte aí. Tem que tomar um cuidado com os dados desses clientes. Por isso que eu falei inicialmente lá, os clientes que não concordam com o termo de consentimento, esses aí tem que estar no radar do DPO, porque assim, se a empresa ela faz uma exportação de dado desse cliente para um CRM, para um sistema de fidelização, é um sinal de alerta, cuidado. Em relação a isso, porque você pode estar exportando um dado para lá, ao qual o cliente não te deu consentimento. Então, você pode ser notificado por esse cliente junto à NPD, caso aconteça de, por exemplo, uma empresa de marketing fazer um contato com o cliente fala assim, poxa, mas eu não consenti com esses dados lá na empresa para que ele fosse compartilhado. Então, coloco aí um sinal de alerta para esses casos, tá? E aí, assim, o universo aí é muito amplo, tá? É bem isso que você falou, Sandra. O universo é muito amplo. Cada um de vocês aí tem parcerias, tá? Para trabalhar operacionalmente. E então por isso que tem que ter um auxílio do jurídico para montar esse termo de consentimento, né? E observar essas questões. Mapear, né? E mapear Sim. toda a operação. Então, assim, como nós vamos saber se você envia pacote para algum lugar com os dados da pessoa? Não sei, gente. Tem o componente lá em exportação de fatura, de dados de pessoa, tal. Aí você trabalha com outro software e manda aqueles dados. Então, a gente não tem como gerir essa informação. Então, é de responsabilidade do cliente fazer esse mapa, né, do que ele usa, para que ele usa os dados da pessoa, né, e daí sim entrar em contato com a gente para a gente mapear e o que puder bloquear, o que puder validar, a gente vai estar fazendo. Mas assim, a gente precisa dessa parceria, não tem como fazer isso sozinho, né, mapear todos os nossos clientes. Uma nova pergunta aqui. A LGPD disponibiliza a autodeterminação alternativa do titular de seus dados, ou seja, os dados são meus e eu tenho que saber o que está acontecendo com ele. A virtual já está adequada ou tem uma ideia de como será essa disponibilização? Eu acho que não, né? Não tem nada ainda. Mas está em estudo, né? Fiusa, Elian, essa questão do cliente ter disponível para consultar o que e como está sendo utilizados seus dados, né? Eu falei um pouco, Sandra, sobre isso anteriormente, que com relação aos logs, tá? E realmente a figura do DPO, caso o cliente solicite, ele vai ter que prestar conta do dado do cliente, tá? Então ele precisa desses dados para passar ao cliente, falar assim, ó, você foi cadastrado aqui no RP dia tal, você me passou esses dados foram alterados, e aí também ter a informação de qual usuário alterou. Então essas informações elas já estão sendo gravadas e o que precisa ser colocado aí é relatórios, né, para esse papel do DPO fazer essa gestão. Sim. Certo. Aí uma outra pergunta, qual sugestão para clientes atuais que já constam no nosso cadastro? Bom, aí também é uma questão de gerência interna da empresa, né? O certo seria entrar em contato com esses clientes, solicitar que eles assinassem o termo de consentimento, né? Ou aquele cliente que não tem nenhum impedimento, anonimizar para não correr o risco, né, de estar usando esses dados de alguma forma, de vazar esses dados de alguma forma, né, mas daí eu acho que esse papel do DPO é que tem que fazer essa análise, né. Aqui, mas vocês já estão estudando a possibilidade de assinatura do link online? Sim, né, a gente já respondeu, está sendo analisado.
até pelo banco de dados ficar na nuvem e não ter o retrabalho de escanear. Sim, a gente já está estudando então, Flávia, né? Essa questão já foi respondida. TOTUS modo online, cadastro via cadastro no PDV FM 01. Perfeito, eu acho que acabou sendo complemento do que o Fiuza já falou, né? Campos que são inclusos por nós, usuários do TOTUS Moda. Bom, essa análise, então, tem que ser feita por vocês, né? Se tem campo que a gente não tem, como se diz, a gente não tem essa gerência, né? Então, provavelmente, as classificações de pessoa, alguma coisa assim, vocês vão ter que analisar, né? E nos dar o caminho. Ah, eu quero fazer, ou via banco de dados. Sandra, Oi, acho que tá. complementando aí a tua resposta, em relação, por exemplo, quando você faz uma anonimização de um cadastro, as observações daquele cliente são excluídas, tá? Por quê? Na observação, você pode colocar um dado que realmente você vê identificar o cliente, tá? Então, a gente não tem o controle sobre a observação. Então, observação e classificação, elas são, de certa forma, eliminadas, porque, igual eu falei anteriormente, uma vez anonimizado, eu perco toda a informação do cliente. Porque se eu deixar lá algum dado que eu consiga identificar, na verdade, não foi uma anonimização. Então, o que a lei pede é que a gente, de fato, anonimize. Agora, se você está utilizando um campo no cadastro, sei lá, vou dar um exemplo. Eu uso o campo da homepage para colocar lá o e-mail do cliente, o CPF do cliente. Estou dando um exemplo um pouco absurdo. Mas, aí, nessas situações, a gente precisa ser comunicado, porque são campos que estão sendo informados ali que podem identificar uma pessoa. Então, é esse o cuidado. Então, quando isso acontecer, nos avise e a gente avalia aí caso a caso, tá? Mas, no mais, todos os outros campos, como a Sandra falou, eles já foram previamente cadastrados para que fossem anonimizados. É isso. Próximo aqui. Os dados ficam guardados por 5 anos, mas podem ser usados para outras finalidades? Então, não, né? Teria que ter o termo de assinado. Então, ele não vai poder ser anonimizado porque tem a parte legal ainda a ser cumprida. Mas se você utilizar os dados sem o termo estar assinado, então você corre o risco de ser autuado. Então, é bom fazer essa análise, né? O papel do DPO seria isso. Dentro da sua empresa, ele tem que verificar, essas pessoas não podem ser anonimizadas, porque tem a parte legal a se cumprir. Mas e o termo está assinado ou não? Aí bloquear em algumas outras tarefas, né? É possível bloquear vendas que não estejam com o termo assinado? Hoje não é possível, né? Se for uma determinação da empresa que não vender se o termo não estar assinado, aí teria que abrir uma central colaborativa para a gente estar analisando. É isso que eu ia falar, Sandra, porque o termo ele é bem subjetivo, né? Então, cada cliente vai montar o seu termo. Então, assim, você pegar um termo e fazer uma ação em cima de um determinado módulo, tem que tomar um cuidado, porque pode ser que o termo ali, da maneira como ele é montado, ele não aborde aquela situação. É bem isso que você falou aí também. Isso. Continua, pode ir. Vamos lá, que tá rolar aqui para baixo que tem mais. Se o cliente não aceita o termo, qual é o processo afetado? Já cadastro com o cliente. Já respondemos essa daqui, né? Que os processos ainda não estão sendo bloqueados. A gente tem que mapear, né, conforme a utilização no sistema. Então, o cliente, nosso cliente que usa o sistema deve mapear e depois entrar em contato para a gente ver a possibilidade do bloqueio. No cadastro fica informações de estatística, atraso máximo, valor de compra. Ao anonimizar e fazer um novo cadastro, será possível ter alguma relação com este primeiro? Não. A partir do momento, né, que foi anonimizado, perde-se o contato. O cliente pediu para não ter informação. Aí, a partir de se ele
Se ele volta, por exemplo, o cliente chega e fala para você, quero anonimizar meus dados, que eu já não compro aqui há algum tempo e eu não quero que você tenha os meus dados disponíveis. Aí ele pega e anonimiza os dados dessa pessoa. Daqui a um mês ele volta e fala, eu vim fazer a compra tal. É um novo cadastro, não tem como ter estatística, não tem como ter nada. Ele pediu para anonimizar. Né? Perde-se todo o histórico, né? Vai perder todo o histórico de venda, né, dali. E, por exemplo, se a pessoa trabalha com análise de crédito e tudo mais, cara, é uma nova análise de crédito, é um novo limite que vai ser dado para esse cliente, vai ser tratado como sendo um cliente novo. Novo. Aí, se ele tem acesso ao Serasa, aí sim ele pode fazer a solicitação dos dados para o Serasa, porque o Serasa tem autorização de manter esses dados em banco, né? Nós, como foi solicitada a anonimização, nós não vamos ter nenhum cadastro. Então, a pessoa tem que fazer uma nova solicitação, né? Para o Serasa, uma nova de cadastro positivo, tudo novo. Perde-se todo o histórico, não tem o que fazer. Não. Pessoal, eu acredito que todas as perguntas foram respondidas. Vocês perceberam se ficou alguma para trás? Pelo que eu vim acompanhando aqui, Sandra, eu acredito que a gente respondeu todas aqui. Todas, né? Uhum. Então, tá. Como eu falei, pessoal, a gente colocou ali no bate-papo o link para a documentação de anonimização, para a documentação do termo. O Elian colocou a central colaborativa. Então, a gente conta com vocês para estarem avaliando, né, todo o uso de dados dentro da empresa, mapeando esses processos, né, e assim trabalhando junto para a gente estar atendendo a legislação. Então, por mim, acho que é isso. Passo para você, Leandro, fazer o encerramento. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Caso não tenha, aí a gente dá como encerrado o evento. Né? E repito, todo evento está sendo gravado e depois ele vai ser compartilhado no YouTube. Né? E vocês também têm como pegar lá pelo espaço legislação, no campo de biblioteca, ele vai ter o vídeo gravado lá também. Bom, então acho que como não temos mais nenhuma pergunta, então a gente dá como encerrado o evento, Sandra. Tá, eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Muito bom esse bate-papo no final, essas dúvidas, né? Às vezes as dúvidas que vocês têm, às vezes são as nossas também. A gente não conseguir responder por alguma situação, a gente vai pegar os seus dados e vai responder depois, mas nesse caso aqui todas foram respondidas. E a gente agradece mais uma vez, pessoal, evoluindo aí, mesmo que com poucas informações perante o que a LGPD proporciona, mas a gente conseguiu, a TOTS evoluiu bastante nesse critério, né? Aguardamos maiores definições aí quanto à NPD, né? Em termos de processos, relatórios, enfim, mas a gente agradece mais uma vez aí, em nome da TOTS, a participação de todos, tá? Tenham todos um bom dia aí e até o próximo evento. Agradeço a equipe da TOTS Moda. Obrigado, viu, Sandra, e todos aí participantes aí, o Ian, Elian, o Luciano, todo mundo. Valeu, pessoal. Valeu. Ok, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até a próxima. E vocês têm o e-mail da gente, pode estar olhando lá no Central Colaborativa também, fazendo as inserções lá das solicitações, e a gente coloca à disposição aí para responder mais dúvidas. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.